Bem, galerinha do primeiro ano, voltando para mais um vídeo, né, da disciplina de matemática do cotidiano, eu gostaria de pegar com vocês aqui, né, o texto que eu enviei, né, junto com as atividades, para comentar aqui junto com vocês, tá bem? Bem, como vocês podem ver, né, o nosso assunto é porcentagem, né, porém, nesse vídeo eu quero passar para vocês a forma ou o mecanismo que a gente utiliza para calcular uma porcentagem. No vídeo anterior, eu comentei com vocês o que é uma porcentagem, né? Uma porcentagem é um valor dentro de um grupo de 100 unidades, tá? Agora, como calcular uma porcentagem? Haja vista que, como eu disse para vocês, se você pega um dinheiro emprestado, se você compra um carro financiado, se você compra um produto parcelado, você paga o que nós chamamos de juros. E esses juros são cobrados por meio de porcentagem, tá certo? O dispositivo matemático utilizado para o cálculo dos juros é a porcentagem. E a pergunta é, como calcular uma porcentagem? Como calcular um acréscimo numa conta que vai ser paga em parcelas? Ou como calcular o desconto de uma conta que foi pago à vista, tá certo? Vale lembrar o seguinte, pessoal, que na dinâmica atual do nosso mercado, o interessante, o ideal seria, pelo menos na grande maioria das vezes, comprar sempre à vista. Porque comprando à vista, você tem desconto, certo? Bem, então, respondendo a pergunta, né, respondendo ao questionamento, como calcular um valor percentual? Observe que eu usei a palavra percentual. Eu posso tanto usar porcentagem quanto percentual. As duas querem dizer a mesma coisa, tá bom? Bem, olha o exemplo que eu coloquei aqui. O exemplo. Para descobrir 20% de 200, realizamos a seguinte operação. Primeiro, antes de a gente efetuar esse cálculo, eu quero mostrar para vocês uma relação matemática que é possível da gente entender. Basta eu saber o seguinte, 20%. O que é 20%? 20% é 20 em um total de 100. Isso quer dizer que se o meu total for 200, se o meu total for 200, 200 é o dobro de 100. O dobro de 20 é 40. Então, 20% de 200 já dá para, sem problema nenhum, entender que a nossa resposta seria 200, porque 20 em 100, perdão, 40, porque 20 em 100, 40 em 200. Tá certo? Então, eu posso sim usar essa equivalência de frações. 20 em 100 é o mesmo que 40 em 200. Tá certo? Qual é o dispositivo matemático que o senhor usou aí, professor? Eu usei a multiplicação. 100 vezes 2, 200. 20 vezes 2, 40. Então, 20% de 200 é 40. Tá certo? Como eu disse para vocês, uma das formas da gente calcular a porcentagem de um número é transformando essa porcentagem em fração. 20%, 20 sobre 100. Faça uma observação aqui comigo, pessoal. 20 sobre 100 vezes 200. Tá certo? Nesse caso, eu vou usar um dispositivo bem simples. Eu vou cortar 2 zeros do numerador e vou cortar 2 zeros do denominador. Sobrou, então, 20 vezes 2. E está aqui, ó, 20 vezes 2. 20 vezes 2 dá quanto?
40. Então, 20% de 200, 40. Tem outra forma de fazer esse cálculo, professor? Tem. 200. Se eu pegar o 20% e escrever na forma decimal, 20%, eu trago a vírgula, 1, 2 casas à esquerda. Então, fica 0,20 ou 0,2. 0,2 vezes 200. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, novamente dá 0. 2 vezes 2 dá 4. Abaixa a vírgula e o último zero elimina, porque ele fica depois da vírgula. Então, de toda forma, você pode perceber que a resposta é 40. Tá certo? Eu gostaria só de destacar, pessoal, que quando você faz um cálculo de uma porcentagem, você pode usar sem problema nenhum essa relação de proporcionalidade que eu mostrei no início, né? 20% é 20 em 100. Isso quer dizer que se eu dobrar o meu conjunto universo para 200, eu também dobro o meu valor. Então, o dobro de 100 é 200, o dobro de 20 é 40. Então, se são 20%, 20% de 200 é 40. Tá certo? Então, continuando, pessoal. Continuando aqui. Existe uma outra maneira, né, de fazer esse cálculo de porcentagem. Inclusive, eu até coloquei um destaque aqui, ó, por meio dessa imagem, né? X% de M. X sobre 100 vezes M. Nesse caso aqui, por exemplo, se fosse para a gente calcular 20% de 200, olha a outra maneira que eu poderia fazer. 20 vezes 200. Professor, como faz 20 vezes 200? Bem, é bastante simples. Eu começo aqui, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Quantos zeros tem nos fatores? Como vocês podem ver, tem um total de 3 zeros. 1, 2, 3. Vem no produto e coloca 3 zeros, então fica 4.000. E 4.000 dividido por 100. Como que eu faço essa divisão, professor? Como eu mostrei para vocês. Se tem zeros no numerador e zero no denominador, a gente simplesmente vem aqui, ó, e corta 2 zeros no numerador com 2 zeros no denominador. Então, ficou o quê? Ficou 40 sobre 1. Professor, veja o que eu faço com esse 1. O denominador 1, ele não aparece, então fica apenas 40. 20% de 200, 40 unidades. Tá certo? Bem, pessoal, para a gente encerrar aqui, vamos nas atividades, né? Atividade de número 1. Quanto é 50% de 200? Como fazer esse cálculo? Existem diversas formas. Vamos utilizar um dispositivo que eu particularmente gosto de utilizar, que é converter a porcentagem em fração. 50% de 200, eu vou escrever um pouco alto, né? Deixa eu apagar aqui, para escrever um pouco mais embaixo. 50% de 200, então vai ficar 50 sobre 100 vezes 200, igual. Bem, eu gosto desse dispositivo justamente porque acontece isso, ó, eu corto 2 zeros do denominador com 2 zeros do numerador. Sobrou 50 vezes 2. 50 vezes 2 dá 100. Isso quer dizer que 50% de 200 é 100. Se eu considerar que 50% é metade, metade de 200, obviamente, que é 100. Ok? Continuando, exercício de número 2. Maria comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 10% no valor original dele. Se o vestido custa R$60, quanto for o desconto? Bem, o desconto, então, será 10% de 60. No caso, 10% de 60, nós vamos transformar a nossa porcentagem em uma fração centesimal.
10%, 10 sobre 100. Se é 10%, 60, 10 sobre 100 vezes 60. A regrinha aqui é, corta 2 zeros do denominador com 2 zeros no numerador. E aí alguém poderia dizer, professor, mas no número 60 não tem 2 zeros. Verdade, porém, se eu juntar o 0 do 10 com o 0 do 60, dá 2 zeros. Então eu posso cortar, ó, um 0 do denominador com um 0 do numerador. Novamente, um 0 do denominador com um 0 do numerador. Então ficou 10 sobre 100 vezes 60, ficou 1 vezes 6. 1 vezes 6 dá 6. Isso quer dizer que o desconto vai ser de R$ 6,00. Essa é a alternativa correta, tá bom? Bem, estamos encerrando aqui mais um vídeo, que vocês possam assisti-lo com atenção, e estamos sempre à disposição de vocês, tá certo?